Então, uma boa noite. Olá a todos e todas vocês que estão aqui com a gente. Hoje é um momento bem especial para a gente, um momento em que a gente faz uma atividade integrada da UFSC com a Universidade Federal Fluminense, a UF, e também dos projetos, né, Libras e Saúde, da UFSC e da UFJF, e o Libras em Saúde, a Liga Acadêmica e Saúde, ali da UFF. Né, o projeto Libras e Saúde, coordenado por mim e pela professora Carla Silvério, e o projeto Libras em Saúde, a Liga Acadêmica, sob a responsabilidade da professora Gildete, né, que está fazendo já essa parceria e esse trabalho há longos anos com a gente. Então, para a gente é um grande prazer, um privilégio poder, mais uma vez, contar com o carinho, o apoio, né, o suporte que a Gildete tem oferecido, todas as trocas que temos construído. E essa atividade, então, integra um projeto que o governo vem propondo e implantando, que é a curricularização da extensão, onde parte da carga horária de atividades dos alunos que estão se formando, estão se graduando, é preenchida por sua atuação na extensão universitária, que é exatamente o momento onde a universidade oferece à sociedade a oportunidade de ter acesso àquilo que vem sendo produzido. É um momento onde a universidade busca, né, minimizar os possíveis muros que possam ser construídos entre aquilo que ela produz socialmente e aquilo que, de fato, a sociedade tem acesso. Então, a gente produziu em conjunto, em discussões, um ciclo de palestras formativas em saúde que possibilitam, portanto, que os estudantes que fazem a sua curricularização da extensão tenham acesso e possam contribuir com a sociedade por meio de atividades de tradução e de interpretação para as quais eles são formados e, ao mesmo tempo, eles possam formar-se e aperfeiçoar-se. Então, a gente busca aliar nesse momento aqui também ensino, pesquisa e extensão com a formação acadêmica que os estudantes recebem. Esse ciclo de palestras formativas, ele tem como título geral, né, o subtítulo geral, Conectando a População à Saúde em Libras. Não apenas as comunidades surdas, mas a população em geral. Então, todos aqueles que se interessam, ter conhecimentos e formações básicas no campo da saúde para atuarem, estão, então, tendo oportunidade de aqui aprender. Então, esse é o nosso primeiro encontro, e nós teremos outro encontro também no dia 11 dessa semana, e em breve, até o fim de semana, a gente vai disponibilizar toda a programação para que todos vocês possam se organizar para estar com a gente. Então, acontece entre terça, quarta e quinta, de 19 às 21 horas. São palestras formativas, mas a gente vai, em vários momentos, assumir esse lugar mesmo de interlocução, de sala de aula, de aprendizado. E o nosso foco principal são os alunos da graduação em Letras Libras, né, principalmente do bacharelado em Letras Libras à distância, e também demais interessados, a sociedade em geral. Pessoas surdas, pessoas ouvintes que lidam com processos tradutórios e interpretativos no seu dia a dia, e outros interessados que também querem conhecer um pouco sobre esse campo da saúde, das línguas, né, das línguas de sinais, da tradução, da interpretação, dos direitos linguísticos, das políticas linguísticas e das propostas de acesso, acessibilidade, inclusão, letramento em saúde e tantos outros temas que nos perpassam e que vão continuar nos perpassando. Eu quero convidar a professora Gildete para poder abrir sua câmera agora, para a gente poder dar sequência às nossas atividades. A professora Gildete hoje vai falar sobre direito à saúde
e vai falar principalmente da questão das línguas, como é esse trabalho com as línguas, como é esse trabalho com processos tradutórios dos mais diversos, que envolvem o direito das comunidades surdas de ter acesso à saúde, direito esse que é previsto em lei, e que eu gosto sempre de chamar a atenção, que o direito à saúde é um direito fundamental, que está ali positivado, registrado na Constituição Federal Brasileira e em outros dispositivos também de nosso ordenamento jurídico, assim como no Decreto 5626, que traz ali um capítulo específico, falando sobre o direito das pessoas surdas à saúde, por meio das línguas de sinais e também por meio de processos tradutórios e interpretativos. A professora Gildete tem uma longa trajetória, já no campo da tradução e interpretação, no campo dos movimentos políticos, educacionais, dos movimentos surdos, e faz pesquisa no campo da saúde, faz pesquisa no campo dos direitos à saúde e do acesso à saúde. Então, ninguém melhor para abrir esse ciclo de palestras formativas no campo da saúde do que a professora Gildete, que tem sido, já há muito tempo, uma excelente parceira de trabalho, discussões, reflexões, apoio, suporte e uma excelente amiga que eu levo com muito carinho no coração. Então, Gildete, a palavra está com você, para você poder se apresentar melhor. Nós estaremos aqui hoje contando com o trabalho de interpretação da Vitória, da Aline e da Marcela. Né? A Vitória, ela é doutoranda na PEGET, a Aline, ela é mestranda no programa de pós-graduação em Linguística, ali também da UFSC, e a Marcela, ela é uma aluna do curso do bacharelado em Letras Libras EAD. Todas elas já vêm nessa trajetória de experiência e atuação com as comunidades surdas e com os processos de tradução e interpretação. Todo mundo que se inscreveu está presente, nós temos aqui na sala agora 25 pessoas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, e vocês estarão aqui com conteúdo ministrado com grande excelência pela professora Gildete. Gildete, a palavra está com você, para que você se apresente melhor. Eu chamo de professora, de Gildete, assim, nessa questão mais íntima, mas é professora doutora Gildete, e aí o nome completo. Da Silva Morim Mendes Francisco, tá? Mas aí com essa intimidade a gente acaba se chamando de Gildete Carlos e assim a gente vai construindo as nossas relações acadêmicas, pessoais, profissionais. Tá contigo. Boa noite a todos. É um prazer novamente poder falar para o público do Letras Libras, poder falar para os alunos da PEGET, poder falar para os intérpretes que estão assistindo, surdos ou até mesmo ouvintes interessados dentro desse contexto da área da saúde. O Carlos fez a minha apresentação, eu acho que não preciso demorar muito também falando um pouquinho sobre a minha trajetória, né, no contexto da área da saúde, as pesquisas que eu tenho feito com relação à produção de materiais, a glossários, a grupo de pesquisa voltado para poder contribuir cada vez mais academicamente e extramuros da universidade, que é para a sociedade como um todo, né? A minha trajetória dentro da universidade se completou o ano passado 10 anos e mais ou menos há 8 anos eu tenho trabalhado com essa temática voltada para a área da saúde. A gente tem feito um trabalho com o público surdo, né, trazendo o público surdo para dentro desse contexto, ele sendo um dos protagonistas, ele sendo um dos receptores a esse universo de tradução, e nada mais do que essa noite poder estar aqui conversando um pouquinho com vocês, né, falando um pouquinho sobre essa trajetória, o que a gente pode estar contribuindo, o que vocês, alunos, podem buscar mais sobre essa área, que é uma área ainda que é um terreno muito fértil, né? A gente tem muitos estudos voltados para a área da tradução, para a área da tradução educacional, a área jurídica, mas no contexto da área da saúde a gente ainda
tem um terreno muito fértil. Eu digo que existem uma demanda de materiais, mas poucos materiais validados pela comunidade surda. E é importante que a gente faça os materiais, sim, mas que a gente tenha essa validação do público que a gente quer atender, né? Então, atualmente, eu estou no Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas, também atuo no Instituto de Saúde Coletiva, aqui da nossa universidade, dentro do Hospital Antônio Pedro, e ao qual eu tenho muito orgulho de ter criado uma disciplina, que é Libras em Saúde, para atender os acadêmicos da área da saúde, né? E é uma disciplina optativa, mas que a gente vem ao longo desses anos aí pleiteando para que ela vire uma disciplina obrigatória, né? Assim como a disciplina de Libras 1 é obrigatória para os 27 cursos dentro da nossa universidade. Então, feito essa minha apresentação, e apresentação feita pelo professor Carlos, né, ao qual também tenho um carinho muito grande, eu não sei dizer não aos pedidos do Carlos, né? Às vezes eu estou com uma agenda bem lotada, com uma demanda bem complicada, mas eu não consigo dizer não, porque é um parceiro de longos anos e é uma pessoa a qual eu me inspiro cada vez mais a trabalhar, né? Eu digo que se hoje nós temos o nosso projeto de extensão Libras em Saúde, foi graças à inspiração pelo professor Carlos, que um dia me inspirou para isso. Temos hoje uma liga acadêmica, conforme ele mesmo mencionou, e essa liga ela tem tomado uma proporção hoje de mais de 30 alunos, ao qual a gente tem trabalhado dentro dessa contextualização da área da saúde e trazendo, por que não, os alunos agora do curso de licenciatura em Educação Bilíngue de Surdos, ao qual eu faço parte como coordenadora. É um curso novo, é um curso do projeto do Par Fora Equidade, e a gente está aí com cerca de 6 alunos surdos e 20 alunos ouvintes, né? Então, a gente está trazendo esses alunos também para essa contextualização, para que eles possam participar assim, do projeto de pesquisa, de extensão e das atividades e cada vez mais tornar-se propriedade dentro da universidade, que às vezes eles se sentem um pouco excluídos, mas a gente precisa cada vez mais trazer os surdos junto da gente, para a gente poder trabalhar em equipe, para a gente trabalhar com pessoas que precisam ser ouvidas e que a gente possa ouvir também essa demanda. Então, hoje eu vou estar falando aqui um pouquinho para vocês sobre o direito à saúde das línguas, certo? E dentro da tradução e do acesso. Eu estou com o PowerPoint aqui aberto junto com vocês, mas eu tenho aqui minha colinha aqui também para estar olhando, porque a letrinha está muito pequena, mas isso vai fazer parte aqui do nosso trabalho. Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre o direito à saúde, vamos falar sobre Libras e português, e a tradução e os materiais em Libras. Vamos lá. Então, dentro dessa contextualização, a gente vai falar um pouco também sobre os pacientes surdos que a gente, dentro do Hospital Antônio Pedro, a gente pôde atender, né? Com alguns alunos estagiários da disciplina de Libras e Saúde, essa contextualização, o porquê que a gente começou a investir em materiais que pudesse tanto auxiliar os acadêmicos da área da saúde, como também os profissionais da Fundação, da Secretaria Municipal de Saúde daqui de Niterói, através do curso Libras em Saúde. Então, a gente seleciona um grupo de profissionais para estarem cursando esse curso com 4 módulos, e esse curso é ofertado com vagas para as unidades básicas de saúde, para as UPAs, para os hospitais, para os pronto-socorros, né, que a gente chama aqui, e os postos de saúde também. Então, é selecionado tanto para a recepção, quanto para enfermeiros, quanto para médicos,
quanto para pessoas que trabalham em ambulâncias, como na SAMU também. E aí engloba não só enfermeiro, médico, como também psicólogos. Papai já veio? Tudo bem aí? Tranquilo? Parece que tem uma outra voz aí, mas não, eu peço que feche o microfone, por gentileza. Como também pessoas que trabalham no serviço social, né? Eles recebem esse curso para poder executar um atendimento e propiciar um acesso linguístico melhor para a comunidade surda, local que nós temos aqui no município de Niterói. Vamos falar também sobre, muitas das vezes, o tipo de informação médica que é passada para o paciente e que, às vezes, existe ainda um bloqueio de comunicação, onde os pacientes surdos, muitas das vezes, levam familiares para fazer esse processo de tradução, porque a gente sabe que a demanda por contratação de intérprete de Libras é um pouco difícil, né? Nós, agora que voltamos com o projeto Viver Sem Limite, e aí tem uma parceria com o ICOM para esse tipo de atendimento, mas a gente está preocupado com o tipo que vai ser ofertado desse atendimento. E aí eu vou falar um pouquinho sobre também a formação, né, que muitos dos intérpretes não têm voltado para essa área, porque a gente entende, como eu falei anteriormente, que é uma área muito fértil ainda, são pouquíssimos materiais, são pouquíssimos glossários voltados para esse público, ainda que a gente tenha um dicionário, sim, do Capovilla, mas que a gente sabe que não atende, às vezes, 100% a contextualização para um atendimento ainda. Vamos falar também sobre essa dependência que a gente existe dos surdos com relação aos intérpretes, ao agendamento dos intérpretes, como eu falei agora anteriormente, os familiares que muitas das vezes passam por esse momento de se tornar os intérpretes desse paciente surdo, mas que, por sua vez, acaba prejudicando o atendimento, porque acaba o familiar falando pelo surdo. E o que a gente não quer hoje, né, em pleno século XXI, é que o surdo tenha a voz e ele possa ser consultado por um profissional que possa ser, quem sabe, bilíngue, ou que esse intérprete de Libras consiga fazer esse atendimento da melhor forma possível, uma vez que se não tenha o profissional bilíngue 100%. Vamos falar também do despreparo da equipe, e aí a gente vai passar mais para o final um vídeo, para que a gente possa refletir sobre esse momento, do paciente ao chegar em muitos hospitais, ou até mesmo numa questão de um acidente, onde a SAMU possa atendê-lo e não ter esse despreparo para o atendimento da pessoa surda, o quanto isso pode ser prejudicial para esse paciente. E vamos falar um pouquinho também sobre os aspectos legais que norteiam a nossa conversa aqui hoje à noite. Mas, afinal, quantos surdos a gente tem hoje no Brasil? A gente sabe que o último censo do IBGE, que foi feito há poucos anos atrás, ele fez de uma maneira ainda não selecionando o público certo ao qual a gente quer falar aqui hoje nessa noite, que são os surdos sinalizantes. E aí, para se entender a questão de atender a esses surdos sinalizantes, a gente precisa entender que é diferente daquele censo que é feito no IBGE, onde engloba parte dos deficientes auditivos, que são oralizados, que são protetizados, que têm um implante coclear e que muitas das vezes a sua primeira língua foi a língua portuguesa
e não a língua de sinais. Então, esse atendimento para os deficientes auditivos, vamos dizer assim, muitas das vezes não é necessário ter um intérprete de Libras, porque esse paciente ou esse cliente, vamos começar a chamar assim agora, nesse formato, ele é feito, né, pela língua portuguesa e ele consegue desenrolar, ainda que as terminologias sejam um pouco complicadas, mas ele tem o domínio, vamos dizer assim, da língua portuguesa. E aí, quando eu falo de terminologias, a gente pode dizer que muitas das vezes nós, como pessoas ouvintes, nós encontramos dificuldades em alguma palavra em que o próprio médico venha falar. Recentemente, eu passei por uma situação de um diagnóstico familiar, e aí o médico começou a conversar comigo sobre a situação, e aí eu prontamente já estava ali conversando com ele, e ele fez a seguinte pergunta para mim: você é da área da saúde? Eu falei, sou da área da saúde. Você é médica? Eu falei, não, eu sou fonoaudióloga por formação, mas antes de conversar com o senhor, eu fiz a leitura de todo o processo para que eu tivesse pelo menos um mínimo de noção para estar conversando aqui com o senhor, mesmo que seja em frente ao familiar que estaria sendo atendido ali. Então, é necessário que nós, enquanto tradutores e intérpretes de língua de sinais, a gente também tenha esse conhecimento prévio, né, de uma consulta que vai ser realizada, pelo menos para que a gente possa contextualizar junto com o paciente, saber abordar ali as questões terminológicas corretamente com o paciente surdo. Mas aí você vai falar, bom, Gildete, mas os surdos, às vezes, eles desconhecem dos próprios sinais que são realizados. Muitos surdos ainda desconhecem que o sinal de rim seria esse aqui, né? Continua fazendo sinal de rim com essa configuração de mãos, mas para isso que servem os nossos materiais, e eu acredito que a pesquisa, tanto no processo acadêmico, quanto as extensões que estão sendo feitas dentro das universidades, tem propiciado para que isso chegue à comunidade surda de uma forma que ele vá se familiarizando com as terminologias que os profissionais estão se adequando para estar de par, de igualdade com um profissional da área da medicina. Por isso a importância da gente começar pelo básico, porque por mais que a gente tenha noções de quantos surdos nós temos hoje no nosso Brasil, e vamos falar agora de estado, vamos falar agora de município, nós sabemos que dentro desse universo existem vários nivelamentos linguísticos. Existem surdos do interior que muitas das vezes não têm uma fluência da língua de sinais, como os surdos da cidade grande. E para isso a gente precisa fazer o quê? Uma adaptação, uma tradução adaptada para que se chegue essa informação fidedigna a esse paciente surdo também. Se eu estiver falando muito rápido, as intérpretes, por favor, sinalizem para mim de forma que seja confortável para vocês também, tá ok? Porque hoje eu estou feliz, nós temos tempo hábil para isso. Vamos conversar e bastante aqui junto com o público. Bom, e aí vamos falar agora um pouquinho sobre o atendimento. Na área da saúde, existe a comunicação interpessoal, que é imprescindível para a assistência a qualquer paciente, e as ações dos profissionais da saúde. São pautadas pela comunicação, independente da sua formação acadêmica. Então, a gente sabe que muitos dos intérpretes que vai fazer esse primeiro atendimento com o paciente surdo, ele não tem a formação específica. Hoje, dentro do curso do Letras Libras, eu acredito que possa passar por algumas áreas, mas não uma formação específica. Hoje a gente ainda não tem isso voltado para as áreas. E o ideal é que se faça isso, né? Que ao longo dos anos o intérprete ele comece a aprofundar as suas pesquisas
para essa área, de forma que ele consiga avançar tanto para as terminologias quanto para as produções de materiais que ele poderá estar contribuindo junto com algum professor ou até mesmo ele produzindo esses materiais para que se chegue à comunidade surda de uma forma clara e objetiva. Bom, vamos lá. E aí o que continua dizendo a literatura? Diz que não basta apenas a gente promover os serviços, a existência desse tipo de serviço, mas como também a gente dá a continuidade a esse cuidado. E aí, quando a gente fala de continuidade a esse cuidado, a gente se reporta também que não só apenas o atendimento que é feito ali com aquele paciente, mas também a indicação da medicação que esse paciente vai precisar tomar. Porque a gente sabe que não... Gente, alguém está com o microfone aberto e está me atrapalhando. Eu vou pedir novamente que feche o microfone. Eu acho que é Emanuel de Araújo. Estão conseguindo me ouvir? Perfeito, obrigada. Então, retornando agora ao que eu estava falando, é necessário também que a gente entenda a continuidade desse atendimento que vai ser feito com esse paciente. Por quê? Ali ele vai ter a sua orientação com o médico de como vai ser feito a dosagem da medicação. Muitas das vezes ele tem que sair dali, ir até a farmácia, dentro do próprio hospital para pegar algum tipo de medicamento que seja gratuito, e essa explicação precisa ter essa continuidade, porque além da informação que foi passada pelo o médico no atendimento do consultório, o intérprete precisa reforçar essa orientação da dosagem, da continuidade dos dias, e a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso mais à frente também. Ok. Bom, e aí agora vamos entrar numa questão muito importante, que é sobre o acesso e a acessibilidade. Bom, procurei aqui ver o que seria mais adequado para a gente colocar aqui sobre acesso. Acesso começa com um desejo de mudança e busca por um objetivo, que exige luta, atitude diante da exclusão. E é um processo, não um estado. Então, aqui a gente já vamos voltar agora a uma palavra importante, exclusão. Então, sabemos que grande parte da comunidade surda, que é sinalizada, né, que são os surdos sinalizantes, eles estão excluídos do acesso que hoje grande parte do Ministério da Saúde promove para eles. Por quê? Porque ao chegar em um local, se tiver um cartaz dizendo sobre campanha de vacinação, sobre campanhas preventivas, como doenças e ISTs, sobre divulgação de amamentação, ele vai estar excluído porque aquele cartaz não está na sua língua, que é em língua de sinais. E aí você vai me perguntar, olha, Gildete, mas então o surdo não sabe ler? Claro que o surdo sabe ler. Lembrando que nós temos diversos surdos com níveis linguísticos que, se aquele cartaz estiver com uma terminologia apropriada, que muitas das vezes nós, enquanto pessoas ouvintes, desconhecemos, vai ficar sem ter esse acesso produzido para a língua de origem dele, que é a língua de sinais.
Quando eu venho falar da acessibilidade, que aí agora a gente vai também ler aí o que está falando, que ela já é ao contrário, ela é concreta, ela é palpável e ela é observável, ou seja, ela pode ser implementada à medida que existe uma legislação e que pode ser avaliada aquele tipo de acessibilidade e torna-se o acesso mais completo. Então, o que eu quero dizer com isso? Se esse paciente chega até uma unidade básica de saúde também, e lá naquela unidade básica de saúde tem um profissional na recepção que já sabe língua de sinais, aquela unidade básica de saúde está promovendo acessibilidade, mas o cartaz não está acessível, ou seja, não está dando acesso a ele à língua portuguesa. Ficou claro para vocês dentro dessa contextualização? Perfeito. Passou ali pelo atendente que sabe língua de sinais, ele automaticamente já vai direcionar esse paciente para o enfermeiro para fazer a triagem. Se esse enfermeiro não tem língua de sinais, aí já começou um agravante, porque não adianta nada promover acessibilidade na recepção, mas o enfermeiro não está promovendo acessibilidade, não está promovendo o acesso linguístico para ele em língua de sinais. Então, aí já deu um problema sério para ele ali também, porque ele não tem a formação também específica para isso. Vamos colocar dentro dessas contextualizações. Bom, e aí o que mais diz sobre a literatura com relação a isso? Diz que, ao percebermos a realidade do surdo no atendimento à saúde e promover meios para resigná-lo, torna-se essencial para reformar o pensamento sobre a inclusão e propor mídias de inclusão. Então, quando a gente vê o Ministério da Saúde colocando campanhas com a janela em língua de sinais para a comunidade surda, ali ele está fazendo mais que a sua obrigação pelo... Vou esperar a troca de... Foi? Ali ele está fazendo mais que a sua obrigação em promover a acessibilidade para a comunidade surda a respeito daquela campanha que está sendo colocada de acordo com aquele mês. Quer que seja vacinação ou campanha sobre doação de sangue, enfim. Então, ele está previsto ali conforme o decreto 5626. Mas ele ainda não está preocupado em fazer uma capacitação para formar profissionais que já são formados, vamos dizer assim, uma capacitação continuada, e nem tampouco estão preocupados em dar esse tipo de acesso para que as universidades promovam essa formação tanto para o curso de letras libras no processo de tradução, quanto para os profissionais da área da saúde, porque uma disciplina optativa de 30 horas ou de 60 horas não vai conseguir tornar esse profissional bilíngue. Concordem comigo? Não vai tornar ele uma pessoa 100% para chegar lá no consultório e fazer toda a intermediação. Por isso que a gente precisa de ter o tradutor intérprete de Libras para que ele possa promover essa acessibilidade linguística, esse acesso linguístico para ele dentro do consultório, mas lembrando que esse tradutor, ele precisa estar com a formação dentro da área da saúde, vamos dizer assim, com sinais específicos voltados para que tenha a terminologia adequada para esse atendimento. Vamos lá. E aí, com as bases legais, a gente tem o artigo 196,
que diz sobre a saúde é o direito de todos e dever do Estado. Ou seja, eu não digo nem cada estado, eu digo se cada município estivesse preocupado com esse processo de formação, eu acredito que hoje nós teríamos um público muito mais com atendimento mais humanizado, voltado para a comunidade surda. Porque a gente não pode entender que promover humanização, que é o que mais os enfermeiros e os médicos dizem, né, atualmente, é apenas a gente conseguir dar conta ou confiar naquilo que o tradutor e intérprete de Libras também vai estar fazendo. Porque a gente precisa entender que esse profissional, ele ali não tem a sua formação específica. Então, pelos meios legais, a gente tem que se basear que cada município deveria estar atendendo a legislação conforme o decreto 5626 e conforme a Constituição Federal do nosso país. Ok? Que diz plenamente que esse direito ele é um direito universal, igualitário, que promove o acesso a qualquer ser humano, né? Vamos lá. Continuando ainda, no artigo 18, ele assegura a atenção integral à saúde da pessoa com deficiência em todos os níveis de complexidade por intermédio do SUS, garantindo acesso universal e igualitário. Então, a gente já sabe que aqui, dentro desse contexto, a gente volta para a questão do acesso, onde o surdo continua sendo excluído, grande parte da sociedade, por não ter esse direito igualitário e nem tampouco o acesso. Vamos lá. E assegura também a participação da pessoa com deficiência na elaboração de políticas da saúde a ela destinada. Por isso que quando eu iniciei a minha fala, eu falei de estar trazendo a comunidade surda para estar validando os nossos materiais que são criados, para eles estarem fazendo parte desse processo, para que eles tenham consciência do quanto existe essa defasagem, eu digo uma defasagem de anos com relação a isso, porque são pouquíssimos materiais que nós temos hoje traduzidos e pouquíssimos profissionais tradutores que consigam dar conta também desse processo do atendimento para a comunidade surda. Então, ele fala também, no inciso 3, que os profissionais que prestam assistência à pessoa com deficiência, especialmente em serviços de habilitação e reabilitação, deve passar por uma garantia de capacitação inicial e continuada. Então, é isso que a gente tenta promover aqui dentro da nossa universidade. Garantir o mínimo possível de uma formação para os acadêmicos da área da saúde, trazendo a Secretaria Municipal de Saúde com os profissionais para uma capacitação de formação continuada. Não só através do curso de Libras, mas através dos materiais que são distribuídos também. Ok? Vamos lá. Já no capítulo 3, ele vai falar do direito à saúde no artigo 18, né? No inciso 4, que diz: as ações do serviço de saúde pública destinada à pessoa com deficiência devem assegurar informação adequada e acessível à pessoa com deficiência e a seus familiares sobre sua condição de saúde, promoção de estratégias de capacitação permanente de equipes que atuam no SUS e em todos os níveis de atenção no atendimento à pessoa com deficiência, bem como orientação e seus atendentes pessoais. Bom,
Aqui fala como uma maneira de um todo, né? Mas aí eu volto tirando a parcela da comunidade surda que é sinalizante e que quer ter o seu direito linguístico preservado e que quer ser atendido por um profissional que seja bilíngue ou que quer ter que leve um profissional tradutor para que um intérprete para fazer esse trabalho de interpretação dentro do consultório. Continuando ainda sobre o aspecto legal, venho falar que é assegurado o direito também do acompanhante ou atendente pessoal, devendo o órgão, a instituição da saúde, proporcionar condições adequadas para sua permanência em tempo integral. Ou seja, o surdo ele tem direito a ter um acompanhante dentro do seu processo de um parto, né? Ou ele ter um intérprete de Libras para que esteja ali dentro do seu processo do atendimento ali para o parto humanizado ou parto junto com, sendo ele normal ou cesárea. E muitas das vezes os médicos proíbem a presença desse profissional, tá? É preciso que o intérprete esteja assegurado da legislação para que o surdo faça jus do seu direito dele ter esse profissional. Porque muitas das vezes o surdo acaba levando um familiar que desconhece a língua de sinais e isso também pode comprometer o atendimento, tá ok? Vamos lá. Aqui eu já falei sobre a questão. Vou pular aqui. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre língua e linguagem, né? O que seria a língua? A língua, para seu surdo, é um sistema de signos, um conjunto de unidades que se relacionam organizadamente dentro de um todo. É parte social da linguagem, exterior ao indivíduo, que não pode ser modificada pelo falante e obedece a leis do contrato social estabelecido pelos membros da comunidade. Diferentemente da linguagem, que a gente sabe que é um reconhecimento das línguas naturais, notadamente diversas, que são manifestações ou algo mais geral. A linguagem envolve complexidade e uma diversidade de problemas que suscita a análise de outras ciências. Então, para isso, é importante que a gente entenda qual é o tipo também de linguagem que a gente vai utilizar para os nossos materiais que a gente pretende construir. E aqui eu venho colocar a importância da gente estar utilizando as configurações de mãos. Eu tinha salvo uma imagem de um feto, mas ele acabou não indo aqui para o PowerPoint, né? Infelizmente, eu vi que não foi aqui para o PowerPoint. E aí, uma vez no grupo de pesquisa, a gente conversando sobre a criação do sinal, né, para a palavra feto, primeiro a gente fez a explicação, né, a tradução do que seria na língua portuguesa, e aí eu perguntei às pessoas surdas que estavam ali o que eles entendiam após aquela explicação e qual o sinal que eles teriam para estar colocando. E aí uma das surdas colocou, eu sei, eu conheço, feto é bebê pequeno. Aí eu falei, bebê pequeno? Como assim bebê pequeno? Eu uma vez, a intérprete sinalizou falando que era bebê pequeno. Aí eu falei, mas todo bebê, às vezes, quando nasce também, ele é pequeno. E aí, como é que fica dentro desse contexto?
E aí a gente passou ali horas, né, explicando e discutindo. E aí eu peguei uma das imagens do feto, coloquei o feto em várias semanas, coloquei a imagem do feto em vidro, que muitas das vezes passava por aborto, né? E que aquele sinal não poderia ser o sinal de bebê pequeno. E aí a gente chegou à seguinte conclusão, que nós estaríamos usando essa configuração aqui para o sinal do feto. Porque o sinal do colo do útero seria esse aqui. E esse aqui para o feto, certo? E que depois ele vai crescendo, ele vai tendo uma formação até ter o parto normal. Aí isso ficou mais contextualizado dentro das explicações, tanto que a médica passou, né, quanto a conceitualização do que a gente tinha ali naquela hora para apresentar para as surdas, e por que a gente resgatou essa configuração de mãos e não essa daqui para bebê pequeno. Posteriormente a isso, a gente veio a discutir sobre o sinal para cesárea, né? Que muitas das vezes era feito o sinal apenas do corte aqui, né? Esse sinal aqui para cesárea. E aí, novamente, a gente veio dentro daquela contextualização, as explicações, a tradução, e aí a intérprete foi e colocou, não, professora, elas estão certas sim, porque é o sinal de tesoura, é a tesoura que corta. Aí eu fui e falei assim, e quem disse que é a tesoura que corta ali na cesárea? Não é a tesoura que corta, a tesoura vai cortar o cordão umbilical. O que vai cortar ali é o bisturi. Então, seria esse sinal aqui para cesárea, né? Porque aqui nós teríamos a barriga e aqui dentro desse processo aqui para a parte do bisturi que estaria sendo cortado ali na barriga da pessoa, né? Então, dentro dessas discussões, a gente acaba não criando sinais assim, apenas sem ter uma discussão, sem ter a conceitualização daquilo que está sendo feito, porque eles precisam ter esse entendimento, né? E aí isso vai se propagando no meio da comunidade surda, né? A gente costuma, antes de lançar os materiais, fazer uma validação também com surdos linguistas, para que aquele sinal esteja de acordo ou não. Se é um sinal que já existe, a gente acata aquele sinal também e vê se pode até mesmo melhorar aquilo que já está sendo feito para que seja propagado no meio da comunidade surda. Bom, aqui eu já falei sobre a questão da estrutura gramatical, né, da Libras, que existe e vocês já conhecem. Não vou estar falando muito sobre isso aqui. Vou passar agora para a parte de uma representação do tempo. Porque, lembra quando eu falei anteriormente que esse atendimento, ele, além dele ter feito ali, ele precisa ter uma continuidade? A gente sabe que agora, recentemente, teve uma pesquisa da doutora Núbia, né, que falou um pouquinho sobre bulas, né, medicação. E eu vejo que ela tem trabalhado muito com o pessoal da farmácia, acho que com o conselho de farmácia, para propiciar todo esse trabalho de tradução dos medicamentos. Por que eu venho falar sobre isso? Porque a maioria dos surdos, quando recebe ali a receita médica, se não tiver uma explicação de como vai ser
a utilização daquele medicamento acaba utilizando da forma errada. Isso não só para a medicação, quanto também para os exames específicos que são feitos. Então, os intérpretes, muitas das vezes, utilizavam-se desse sinal aqui para exame, para tudo, para todas as contextualizações. Exame de sangue, exame de fezes, né? Exame, aí fazia esse exame aqui e o exame de fezes. Aí exame de urina, dentro dessa contextualização. E a gente começou a discutir, gente, não existe isso, ninguém vai tirar o sangue daqui e vai entregar, como assim? E começamos a discutir isso com os SUS. Não, mas eles fazem, é só exame. Eu falei, gente, isso aqui é exame apenas para exame de sangue. E se for o exame de urina e exame de fezes, a gente precisa utilizar um outro mecanismo para que isso seja entendido de forma que os surdos consigam entender, assim como a pessoa ouvinte consegue entender. E aí eu falei, olha, quando você leva a seguinte pergunta, quando você leva o seu exame de fezes, como que você leva? Aí eles colocaram, eu recebo o pote, então aqui já é a sua entrega do seu exame de fezes. Quando você leva o seu... Agora não, porque a gente tem os tubinhos, né, para o exame de urina. Quando você leva o seu exame de urina, como que é feito? Aqui. Então, por que não fazer esse exame aqui, que aí seria... Não é uma pergunta, veja que a sinalização não é de perguntar, é para examinar, tá? E aqui você entregaria o exame que seria de fezes ou de urina. Então, para chegar até esse processo de tradução e criar esses sinais, existe um tempo e a gente precisa discutir não só junto aos acadêmicos, mas também junto com o profissional, para que, de fato, dê subsídios para a criação dos sinais que são feitos. Isso eu estou falando para a questão do exame. E para uma medicação, a gente percebia que muitos dos surdos achavam que quando precisava tomar um medicamento em jejum, né? Eles achavam que aquele medicamento eles poderiam tomar o café normalmente e depois você ficaria um tempo sem comer. E aí a gente chegou a explicar que não, que aquele medicamento teria que ser feito da seguinte forma, você dorme, você fica 8 horas, aí quando você acorda, você continua em jejum para você fazer aquela medicação, para que depois você tome o seu café, né, ou alguma medicação que precisa ser tomada e que precisa dar uma pausa de 30 minutos para você fazer a refeição. Então, isso não era seguido na rotina dos atendimentos que estavam sendo feitos. Então, por isso que a gente viu essa necessidade da continuidade do atendimento ser feito para que o surdo fechasse todo o processo dele e tivesse, de fato, ali a sua saúde restabelecida, seguindo aqueles protocolos médicos que estava sendo feito. Bom, outro aspecto também importante que a gente precisa tentar extramuros, né, que eu digo extra-universidade, colocar de fato ali a sinalização nos espaços que existem dentro do hospital universitário ou até mesmo nas unidades básicas de saúde. A gente tem feito essa orientação também quando os profissionais chegam, né, para a possibilidade de propiciar para que o surdo, ao chegar naquele local, ele entenda ali aonde ele vai ser direcionado, a explicação para o tipo de atendimento, ou que tenha ali alguém sinalizando, né, os locais para o raio-x, os locais para o laboratório. Então, a gente sabe que muitas das vezes eles acabam colocando a datilologia, né, o alfabeto manual ali. E a gente sabe que isso só apenas não dá conta. Então, a gente preserva que se coloque ali a sinalização ou a indicação de um QR Code
para que o surdo aponte ali o QR Code e já apareça a sinalização ali por completo. Isso são feitas também essas orientações dentro dos cursos que a gente vem promovendo dentro do Hospital Antônio Pedro, que seria o RB7, que é a empresa que tem propiciado toda a parte do atendimento, quanto também a Secretaria Municipal de Saúde. Eu vou pedir para vocês só um minutinho para poder colocar aqui o meu notebook na tomada, porque está acusando que vai acabar a bateria. Só um minutinho, por favor. Prontinho. Vai ter uma pausa para a intérprete tomar uma aguinha aí. Deixa eu ver aqui. A importância também da gente trabalhar com todos os parâmetros linguísticos, né? Muitas das vezes chega enfermeiro e pergunta, mas eu preciso fazer essa expressão facial, né? Eu preciso... Claro que sim, você tem que entender que existem os 5 parâmetros, a gente faz toda essa orientação, explicando por quê, porque quando você vai perguntar ao surdo qual é a queixa principal, né? Pode fazer, Vitória. Como que você faria, qual é a queixa principal? Sim, ela fez qual o problema, né? Mas aí, não vamos pensar assim, qual o problema? O problema o quê? Vamos levar assim, o porquê que ele veio ali, certo? Por que ele está ali? Por que ele procurou o médico? Ou qual o problema de saúde que ele tem? Não apenas o problema, não é essa queixa, entende onde a gente está querendo chegar? Então, isso tudo a gente tem que fazer um processo diferenciado, tanto na anamnese, que é orientada para os enfermeiros, quanto também para os médicos, para ele entender que quando vai perguntar àquele paciente, ele não vai perguntar a sua queixa, ele já vai perguntar por que ele apareceu ali, qual o tipo de doença, o que ele já está sentindo, que é essa a tradução correta que teria que ser feita. Okay? Isso aqui a gente já falou. Beleza? Bom, então aqui, segundo Quadros, ela fala que traduzir um texto em uma língua falada para uma língua sinalizada ou vice-versa é traduzir um texto vivo, uma língua viva. E nós sabemos que a língua de sinais ela é muito viva. Então, a gente precisa dar vida àquele processo que a gente está fazendo ali daquele tipo de material. Os surdos, eles precisam entender as dificuldades que eles têm, apresentar para que a gente consiga promover o acesso 100% linguístico para eles dentro desses ambientes da área da saúde, de uma forma que ele seja contemplado também. E isso precisa ser feito de uma forma fluida, de uma forma clara, para que ele se sinta pertencente ali dentro daquele processo. Eu vou pedir agora para que se coloque os vídeos que eu encaminhei, por favor. Já estou colocando aqui, só um instante. Tá, obrigada. E vou tomar aqui a apresentação, tá? Só para poder fazer.
Peraí que o sistema não está deixando. Deixa eu só fazer uma coisinha Tranquilo, mas enquanto isso a gente vai falando aqui, que acho que a gente consegue ganhar tempo também. Vocês Ok, vão pode falar. Vocês vão estar vendo dois tipos de vídeos e é importante que vocês compreendam a diferenciação dos dois vídeos que vão ser apresentados. A gente tem um profissional que sabe, não é Libra, já vou deixar claro para vocês, é língua de sinais americana, e o outro a gente vê a necessidade de se chamar o intérprete para o atendimento. Tá ok? Eu queria que, assim que conseguir, Carlos, você, por favor. Gildete, como eu estou com 2 acessos, o sistema está me travando em um deles. Eu vou colar aqui para você o link. Ver se você consegue me ajudar. Eu acho que se você clicar... Ó, colei o link no seu bate-papo pessoal, não sei se já apareceu. Mas vai lá no cantinho, no canto inferior direito, onde você colocou a apresentação. Clica lá, vai abrir, vai ter um assim, vídeo do YouTube. Eu acho que o link já vai estar lá, é só você clicar em cima dele. Você diz aqui reproduzir vídeo? Isso, exatamente. Perfeito. Deixa eu ver se vai agora. Aí vai ter um deles, ok? Não está indo, Carlos. Eu acho que o sistema está com alguma instabilidade. Deixa eu trocar aqui para resolver. Só estou colocando aqui em outro sistema para ver de internet para ver se ele resolve. Acho que agora vai dar. Peraí que eu estou tentando resolver. Tudo bem. Se não conseguir, a gente faz o seguinte, eu vou passando... Tem o link dele que as pessoas também podem clicar. E aí você consegue, aí no final você entra e coloca, vê se dá certo. Agora deu certo. Já vou colocar. Beleza. Sabia que você ia conseguir. Deixa eu colar de novo. Você vai abrir para pergunta, ou Carlos? Carlos, eu acho que já é.
Eu tenho ele um pouquinho maior, tá, Judete? Só por isso, já está no final. Sim, perfeito. Esse é o segundo, certo? Deixa eu bloquear aqui. Perfeito. Tá, eu vou retirar esse, Judete, vou deixar você comentá-lo. Só falando para o pessoal, vou colar o link no bate-papo, Perfeito. porque aí vocês conseguem ativar a legenda para vocês, porque eu não sei se apareceu para todo mundo. Não chegou Então, a aparecer. vocês vão ter que clicar aí do ladinho, né, quando aparece para vocês, ou abrir no próprio YouTube, porque dá para você colocar na tradução automática e acompanhar as legendas em português. Ok? Obrigada, Carlos. Então, mandei no bate-papo para quem quiser acompanhar. Deixa eu só pegar um outro código aqui que vai ficar melhor. Peraí. Esse está muito gigante. Falando sobre o vídeo, vocês viram que o profissional já iniciou, após perceber que era um paciente surdo, né? A língua de sinais americana. Claro, a gente sabe que nesse universo hoje, inclusive no Brasil, são pouquíssimos profissionais que a gente tem com o domínio da língua de sinais e que consegue fazer esse tipo de atendimento. O que eu quero dizer foi para uma explicação mais precisa do quadro do diagnóstico do paciente, vocês viram que requisitaram a presença do intérprete para estar ali fazendo esse processo de intermediação ali junto com o paciente. Claro que dentro desse universo isso seria o ideal, é isso que nós queremos, que tenhamos intérpretes de Libras, tradutores de Libras, 100% para estar dando esse tipo de atendimento, esse tipo de acesso mais humanizado para a comunidade surda, mas que também, por outro lado, nós tenhamos profissionais que também consigam estabelecer a comunicação com o seu paciente. E se, voltando à questão da legislação, se nós tivéssemos hoje 100% a obrigatoriedade da disciplina de Libras para os cursos da área da saúde e também, eu acredito, uma disciplina mais específica voltada para os tradutores e intérpretes de língua de sinais no contexto da área da saúde, não só no contexto da área da saúde, tá? Eu vejo também a importância da área jurídica, enfim, eu acredito que a gente conseguiria 100% amenizar o bloqueio de comunicação que hoje muitos dos surdos acabam tendo. Diversos, assim, vamos dizer assim, contato com pacientes surdos, quando a gente tinha ali aquele processo, a expressão facial do paciente, ao saber que o médico sabia pelo menos falar o seu nome e perguntar o nome ao paciente, a gente percebeu ali que isso já fluía uma comunicação, né? É claro, isso dentro do processo do estágio, né? A gente não conseguiu levar isso adiante, mas o ideal que se teria isso também, não só dentro do estágio, para que ao atender a pessoa surda, ele conseguisse ali colocar em prática o que ele aprendeu, ok? Acho que podemos voltar aqui para o... Vou colocar então o próximo aqui. Isso, por favor.
Só um instante, estou colando o link. Vou colar também no bate-papo para vocês, para quem quiser reproduzir. Obrigado, Carlos. Pode retirar esse vídeo agora. Espera aí que eu já estou tirando, tá? Só um instantinho que eu vou desativar aqui. Aí eu volto com a minha apresentação, correto? Já voltou de novo, sim. Tá, já vou te colocar como apresentadora. Só um instante e você volta com tudo ao normal. Prontinho. Obrigada, Carlos. Vamos lá. Então, aqui eu tenho para apresentar a vocês o nosso glossário, né, Saúde da Mulher, que, como eu falei, foi um projeto de pesquisa que a gente fez. A gente deve estar colocando ele nos próximos dias para visualização de todos. Ele já está no YouTube, depois eu posso passar para o Carlos estar colocando. Mas alguns slides da apresentação de algumas terminologias saiu errado, então a gente vai estar fazendo o remanejamento desses, não é o vídeo, entenda bem, é o slide que faz a apresentação da sinalização, tá? A gente vai fazer em breve a substituição e ele vai estar entrando no glossário da UF, que nós temos o glossário de biossegurança, e vai entrar o glossário de saúde da mulher. Esse foi um projeto de pesquisa que a gente fez em parceria com duas surdas do INES, tá? Que fizeram o processo de tradução. Foi um projeto grande, que demorou bastante tempo, a gente pode dizer que a gente levou praticamente quase uns 4 anos para contextualizar todo o glossário de saúde da mulher. Ele passou por uma validação pelo grupo de pesquisa da Universidade de Brasília, né, o VAR Libras e o GEPS Libras, e a gente está iniciando a produção de alguns materiais voltados para a área da saúde da mulher. A gente conseguiu também, através de um projeto de PIBIC, com a iniciação científica, produzir um dos materiais é uma cartilha de atendimento básico para a comunidade surda, e essa cartilha vai ser distribuída em breve para as UBSs e os postos de saúde aqui do município de Niterói, e a gente está na elaboração
de um aplicativo, né? Foi criado no meu projeto de doutorado um aplicativo onde os surdos da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz, conseguiam ter acesso às terminologias do glossário que foram criadas através do laboratório. Então, a gente está com esse projeto aí do aplicativo para atendimento de pessoas surdas, onde o surdo ele vai conseguir ter as unidades básicas de saúde mais próximas à sua residência. Se aquela unidade dispõe de um profissional que sabe língua de sinais ou não, a necessidade de vincular com o ICOM, que é a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, aqui de Niterói, voltou com o projeto Viver Sem Limites, então o aplicativo já vai direcionar para o atendimento com o intérprete, o agendamento com o intérprete, e ali ele pode também fazer o atendimento junto com o profissional que não saiba a língua de sinais, mas que vai estar vendo a sinalização e o surdo vai respondendo ali junto com o médico e o aplicativo. Esse aplicativo a gente está num formato ainda, vamos dizer assim, ele está numa incubadora já de uma empresa para ser patenteável, né? Então, a gente está em negociação se a universidade vai patentear ou se a gente vai buscar o patenteamento dele fora a universidade, através de algum profissional que queira contribuir, né, ou de algum laboratório que queira contribuir para isso, né? Isso é o mínimo que a gente consegue estabelecer de produções de materiais que a gente vem desenvolvendo aqui ao longo dos anos com a nossa universidade, tá ok? Então, primeiramente, a gente faz uma colocação de alguns sinais que já sejam sinais utilizados pela comunidade surda, eles ficam no YouTube ou ficam no Instagram, acessível, para que eles consigam ir familiarizando, e depois a gente vai colocando dentro desse processo os sinais novos, para que ele se familiarize com os sinais novos ou com as terminologias novas. Bom, a gente também trabalha pegando também alguns tipos de campanhas publicitárias, né, para poder passar essas campanhas para os alunos ou até mesmo para o curso de Libras em Saúde para os profissionais, para que eles tenham acesso aos sinais que estão sendo colocados ali. E aqui eu falo um pouquinho sobre o LibBios, que é o aplicativo, e aí depois o Carlos poderá disponibilizar para vocês também. O manual de odontopediatria, que foi um material que a gente fez, junto com a Liga Acadêmica, Libras em Saúde, e o projeto de extensão também. Esse material ele foi disponibilizado, nós tivemos a tradução com um surdo do INES e uma surda de Patinga, e fez um processo de validação pela Universidade de Brasília, e toda a parte de escrita de sinais com a professora Débora Vanderlei, aí da Universidade de Santa Catarina, da UFSC. Tá? E a revisão desse material foi feita pelo João Paulo, que também é professor da UFSC. Então, a gente tem trabalhado de alguma forma em parcerias, em redes, e é isso que a gente tenta fazer o máximo possível pela comunidade surda. Já estou finalizando aqui, porque eu vou abrir para as perguntas. Aqui eu já falei sobre isso, né, sobre a naturalidade, a fluidez. Aqui eu falo de algumas publicações que a gente fez junto com os alunos e alguns materiais que a gente produziu com um projeto de extensão. E aqui eu falo um pouquinho sobre os cursos de capacitação que a gente tem promovido, né, na Secretaria Municipal de Saúde e junto ao Hospital Antônio Pedro, através do EB7, que a gente seleciona alguns profissionais. A gente foi convidado agora para estar fazendo essa capacitação no hospital aqui do Rio, que é o Grafeguini, que também é pela rede EBSER.
e a gente vai estar, nos próximos meses, já promovendo essa capacitação também, junto com eles. Os vídeos são disponibilizados nas redes sociais, e as participações de lives, né? E a gente tinha voltado com o projeto Libras em Saúde, trazendo professores para dar alguma contextualização para os alunos, e podcasts, oficinas. Esse é o nosso trabalho aqui da universidade. Então, quero agradecer e colocar aqui como perguntas para estar respondendo esse tempinho aqui para vocês. Obrigada. Acho que pode colocar, não sei se a pergunta que vai ser feita é por algum surdo, é por um ouvinte, como que vai ser direcionado? Eu não tenho aqui o controle de quantas pessoas surdas e ouvintes estão com a gente, só sei que temos 29 pessoas aqui com a gente no momento. Uhum. Pessoal, vamos abrir então para esse momento de diálogo. Né? Eu não sei quais perguntas vocês teriam, né? Então vocês podem tanto digitar no chat a pergunta, quanto abrir a câmera para fazer a pergunta em português ou em Libras, tá? Então se sintam plenamente à vontade para essa interlocução. A Vitória disse que temos uma mão levantada, deixa eu olhar aqui, porque como eu estou em mais de um acesso, às vezes não aparecem todos, espera aí. Tá, tem um acesso aqui que aparece. Deixa eu só ver de quem. Eu vejo só Késia, eu não vejo o nome completo. Acho que deve ser Késia, é isso? Aqui no tablet, olá, deixa eu ver se eu consigo ajustar. Isso, Késia Silva Bonfim. Késia Silva Bonfim tem uma pergunta. Késia, você pode abrir a tua câmera? Deixa eu ver se eu consigo. Um minuto. Tá bom. Se não conseguir, não tem problema fazer somente pelo áudio, tá bom? Consegui. Olá, professora, boa noite. Eu não consigo sinalizar, mas eu quero agradecer pela palestra. Tá sendo interpretado? Eu não estou vendo. Tá sim. Ok. Eu queria, professora Gildete, agradecer pela palestra. Achei muito interessante. E o que eu queria perguntar para a senhora era se suas capacitações, né, os cursos que a senhora oferece, são só presenciais no estado do Rio de Janeiro. Então, os cursos, eles são presenciais, né, aqui no Rio, no município de Niterói. A gente, só na época da pandemia, que a gente fez algo remotamente, né? Por que a gente coloca presencial? Porque a gente pode estar podendo corrigir o aluno da forma correta, podendo discutir sobre aquele sinal, explicar e trazer também os surdos para a vivência junto com os participantes do curso, né? A gente, infelizmente, não tem o curso de forma remota, mas eu acho que é algo que o professor Carlos, de repente, possa pensar aí futuramente, né? Eu não sei quais são os planos do professor, mas a gente pode ver aí o que a universidade pretende e disponibilizar, não para esse ano, né? Mas eu estou numa responsabilidade novamente acadêmica agora, mas eu acredito que isso seja algo do coração do Carlos também. Eu gosto muito da questão presencial, do olho a olho, da mão a mão, da correção, da forma que a pessoa vai abordar o paciente,
o tradutor também, como ele deve se reportar num atendimento com pessoa surda, e dar essas orientações presencialmente, eu vejo que é muito melhor do que remotamente, né? Porque remotamente o pessoal fecha a câmera e está lá aprendendo, não é aquela... A língua é viva, né? A língua tem que ser vivenciada ali no olho a olho, ok? Muito obrigada. É uma pena, porque eu moro muito longe, Uma pergunta. mas quem sabe um dia a gente não tem a oportunidade de se encontrar presencialmente num curso desse. Pois Obrigada. é, tá certo. Assim, espero que a gente promova oportunidades desses encontros que são tão importantes. Sim. A gente tem também uma pergunta aqui da Edna, que ela agradece, né? Eu não sei se é só agradecimentos, ou se tem pergunta, vamos ver. Agradeço pela excelente conferência na área de Libras e Saúde, foi um momento de grande aprendizado, troca de conhecimentos e reflexão sobre a importância da acessibilidade e da comunicação inclusiva no serviço de saúde. Parabéns a todos os envolvidos. O Dario também diz, já fiz um curso EAD de Libras na saúde pela UFF há 3 anos com a doutora Gildete, ela é incrível. A Mariana Bishop diz, boa noite, obrigada pela aula tão rica, sou estudante de fonoaudiologia na UFSC e na clínica escola estamos tendo cada vez mais surdos sinalizantes chegando para fazer exames auditivos. Não existe intérprete disponibilizado pela clínica. O que pode ser pensado nessa situação? Existe algum material sobre essa orientação para exames auditivos em Libras? Quem é a pergunta de quem, Carlos? Mariana? Isso, da Mariana. Ah, sim, Carlos. Então, acho que a gente pode você pegar o contato da Mariana e aí depois eu disponibilizar essa orientação para ela, para os exames. Deve ser feito, acredito que deve ser audiometria tonal, audiometria vocal, né? Eu acredito que seja para isso, voltado para os exames específicos dentro da fonoaudiologia. E aí eu estarei aí em Santa Catarina em outubro e em novembro. E aí, de repente, a gente pode alinhar alguma coisa até lá, tá? Para estar contribuindo com esse atendimento. Passa o seu contato, Mariana, para o professor Carlos, que aí ele vai me direcionar e a gente conversa isso depois, como que eu posso te auxiliar já de imediato para os atendimentos, tá ok? Sem Tranquilo, problema, Mariana. se o Carlos permitir, eu farei isso. Eu e Mariana já estamos em contato e aí a gente articula isso, né, Mariana? Tranquilo. Perfeito. Mais alguma pergunta, observação ou comentário? Não? Gabriel. Pode abrir sua câmera, Gabriel. Você está sem som, Gabriel. O seu microfone está desligado. Clica novamente em cima do microfone, ao lado da câmera, do íconezinho de câmera, que libera teu áudio. Gabriel, você precisa clicar no íconezinho de microfone, ao lado do ícone de câmera, para liberar o áudio. Eu acho que ele saiu da sala para tentar entrar novamente, provavelmente por outro equipamento. Enquanto o Gabriel retorna, alguém quer fazer algum comentário ou observação? Tá. Então, enquanto o Gabriel retorna, eu quero dizer que a gente tem uma outra programação que eu vou estar divulgando daqui a pouco, né, no dia 11, à noite, no mesmo horário, que é uma programação que, inclusive, é o Gabriel que vai estar falando para a gente, que a gente vai estar participando aqui. Acho que agora o Gabriel já conseguiu ativar o microfone. Conseguiu, Desculpa, Gabriel? entrei pelo computador, não estava conseguindo pelo celular. Pode falar.
Muito obrigado, deixa eu agradecer primeiro. Muito obrigado pela aula, foi muito boa. E eu fiquei com algumas dúvidas, como estudante de medicina, principalmente, que não é a minha área, infelizmente. Eu enfrento alguns desafios que eu vejo que vocês têm muito mais capacitação ao longo do curso de vocês, devidamente. E a primeira pergunta é justamente nessa ideia, que eu já enfrentei com alguns professores, com alguns médicos, principalmente, mas também se estende para enfermeiros e outros demais da equipe multiprofissional da saúde, que é a questão de fazer eles entenderem a importância do intérprete e do tradutor, não só da área das letras libras, mas também de qualquer outra área, principalmente levando em consideração a quantidade de imigrantes que a gente tem. Então, garantir esse acesso, garantir esse direito da saúde, como o Carlos iniciou muito bem, que é um direito, nada mais, é algo extremamente importante e não é um favor que a gente faz como profissionais da saúde. Então, como que eu consigo transpor essa barreira desses profissionais, fazendo eles compreenderem essa importância, principalmente levando em conta de que eles têm um grande conflito da questão da ética. Eles acham que os intérpretes, os tradutores que estariam inseridos naquele ambiente, seria difícil de colocar a questão ética, sendo que é o trabalho, da mesma forma que nós. Então... É um processo, Gabriel, eu digo assim, passo de formiga. Tá? Não é fácil, tá? Eu já vi profissionais, enfermeiros bilíngues, dizendo que peita, né? Que faz, que acontece. Olha, eu não consigo peitar na marra. Eu vejo o que a gente tem feito agora, esse trabalho junto com a RBC, que é a empresa que trabalha aqui no Hospital Antônio Pedro. Eu não fui até eles, foi um trabalho ao contrário. Eles que vieram e procuraram por mim para estar fazendo esse processo de formação com os médicos e com os enfermeiros. E ali eu já plantei a minha semente. Falei, olha, para que vocês tenham o atendimento bilíngue, vocês precisam buscar subsídios de ter um curso, né, mínimo de pelo menos 2 anos, para que você torne esse atendimento como vocês querem, sem a presença de um intérprete junto com vocês. Agora, enquanto isso não aconteça, é necessário dar o direito ao surdo de estar levando, sim, um intérprete para fazer essa intermediação, porque vocês, primeiro, têm um tempo para ser feito o atendimento, né? Quando é um atendimento por plano de saúde, Gabriel, é muito mais fácil, tá? Isso eu vou deixar bem claro para vocês. Quando eu atuava como intérprete na central de intérprete daqui de Niterói, eu via que os casos, quando eram feitos através de plano de saúde, os médicos tinham um pouco mais de paciência com o paciente. Agora, no SUS, a gente não consegue, porque ele já está atendendo aqui, pensando no outro que já está ali na portinha, ali, em pezinho ali para ser atendido, sabe? E eu consegui fazer esse trabalho melhor foi com um paciente surdo que estava internado dentro do Antônio Pedro e passou para o estágio. Aí lá no estágio, a professora do estágio me solicitou e eu estive lá, e aí foi feito o estagiário de medicina, propiciando atendimento direto com o paciente surdo e eu com a minha orientação. Então, é um trabalho de formiga que a gente tem que trabalhar. Eu acredito que aí, no Hospital Universitário, vocês também trabalham com essa mesma empresa, eu não sei se trabalham, mas o Carlos pode verificar, de fazer um trabalho de a RBC, não é isso? E a gente faz um trabalho de conscientização, palestras, que venham a ele entender a questão legal da legislação e a promoção de um curso para que eles tenham acesso
para poder propiciar esse atendimento bilíngue, enquanto não tem a presença do intérprete de Libras. Do contrário, é necessário, sim, acatar a presença do intérprete, porque ele não vai conseguir fazer esse atendimento e a pessoa surda vai sair de lá sem as informações necessárias, e isso ele está preservando um direito linguístico, e não é um atendimento humanizado, não é um atendimento específico, é o direito que ele está constitucional, deixando de atender esse paciente num processo de equidade e valorização do paciente, tá ok? Arrasou. Muito obrigado pela Nada, resposta. imagina. Vocês, enquanto alunos, eu acredito que agora, como a gente está estreitando mais laços, né, com o Libras e Saúde da UFSC, a gente vai ter esse momento com vocês, essa capacitação com vocês. Eu acho que o Carlos está prevendo isso também, futuramente. E aí é um momento que não só com os nossos acadêmicos daqui, junto com os acadêmicos daí da UFSC, eu não sei se da outra universidade vai estar entrando, porque isso pode ser levado para a liga acadêmica também. Então, o que acontece? Aqui, a gente tem no diretório, um dos presidentes do diretório acadêmico, ele fez a disciplina de Libras, ele foi aluno de extensão, foi bolsista de extensão, olha como que foi as coisas direitinho. Ele só saiu do projeto porque ele está fazendo agora o internato. Mas ele é um dos que toda a entrada dos calouros, ele faz uma palestra falando para os calouros solicitar a disciplina de Libras e Saúde, entrar no projeto de extensão e ir para a liga acadêmica. Ou seja, os calouros, ao entrar na universidade, já recebem esse direcionamento dele. Talvez essa conversa com o diretório acadêmico de medicina, da enfermagem, essa fala em conjunto, vocês consigam trazer essa proximidade para que leve a instâncias maiores dentro do hospital universitário e da Eberset também, ok? Isso é um dos caminhos que eu consigo ver para vocês aí. E também ver o Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência. Não sei se tem vaga reservada para surdos, levar esses episódios para o Conselho, para que o Conselho venha também fazer essa solicitação. É importante também ter base para isso, tá bom? Tenho mais uma perguntinha, mas eu não sei se dá tempo. Só não dá tempo e nós temos uma pessoa na fila. Pode ser? Claro. Tá, só uma observação, lembrando que o Gabriel agora ele está também numa universidade particular, então ele tem a Unisul, que tem são outras formas também de relação que se estabelecem com as outras instituições, com ligas acadêmicas, com funcionamento. Então, depois a gente pode, nos próximos encontros, também dialogar sobre esses aspectos. A Evelyn tinha inscrito para fazer uma pergunta. Evelyn, você vai abrir sua câmera? Enquanto a Evelyn abre a câmera, eu vou ler o que a Marcela colocou aqui para a gente fazer. Só respondendo a Késia, sim, Késia, nós vamos ter certificação. É por isso que vocês estão realizar a inscrição, então quem não realizou, não deixe de realizar a inscrição. Sobre colocar a Libra como disciplina em alguns cursos da área da saúde ou pedagogia, pode causar o falso entendimento de que é possível aprender Libras em apenas uma disciplina? Essa é uma pergunta depois também para a gente comentar da Marcela. Evelyn, pode falar para a gente? Tudo bem. Olá, pessoal. Eu sou Evelyn, eu sou surda e eu faço mestrado na pós-graduação em Estudos da Tradução na UFSC, na PEGET. Em relação a acontecidos no posto de saúde, o atendimento ao SUS, realmente, a comunidade surda, a minha mãe, por exemplo, é uma pessoa sinalizante e eu já fui ao posto de saúde e fiz chamada de vídeo com a minha mãe para que ela interpretasse para mim a consulta, mas o médico não permitiu a interpretação. Então, eu não sei exatamente como proceder.
Como que eu posso explicar, enquanto pessoa surda, que eu tenho direito à comunicação e ao acesso justamente com essa discussão por algum meio, algum contato com um posto de saúde que seja superior ao médico, para que se evite essa proibição do uso de videochamadas durante a consulta, esse regramento próprio da unidade básica de saúde específico deles, que é para a acessibilidade nossa enquanto pessoa surda. Carlos, eu gostaria de estar sinalizando, respondendo para ali sinais. Posso? Gildete diz: olá, boa noite, tudo bem? Eu fico muito feliz que você tenha assistido a nossa palestra enquanto aluna de mestrado da PEGET, e é importante sua participação e sua colocação sobre a dificuldade de comunicação em um posto de saúde por videochamada, que foi, claro, inviabilizada pelo médico, proibida através dessa determinação. A nível nacional, a gente tem diversos médicos que não aceitam que a videochamada seja realizada, tá? Então, assim, a gente já tem hoje processos de pessoas surdas no Ministério Público que denunciam essas situações. O que eu aconselho a você é ir no Ministério Público, apresentar a LBI, dizer a dificuldade de comunicação e do acesso à língua de sinais, e que o profissional não tinha compreensão da língua de sinais, que não havia intérprete presente e que a mãe poderia ajudar no processo de interpretação da consulta. Então, independente se a sua consulta ser particular, enfim, é importante que haja a denúncia no Ministério Público para que haja o registro e que evite que outras pessoas também passem pelo processo. E se passarem pelo processo de proibição, que também denuncie esse acontecimento. Isso é uma questão que provém através de denúncias, e que o Ministério Público, com diversas denúncias, consegue ir até o local e fazer uma investigação e averiguar os fatos. A Evelyn diz: compreendido, muito obrigada. Gildete diz: então, leva a lei, leva o decreto, e aí você consegue montar todas as informações necessárias, leva em português, pergunta para alguém se pode ajudar na escrita, e não se preocupa, não tenha medo com as pessoas vão te ver. A denúncia, ela pode ser anônima, portanto, você pode denunciar, não precisa se preocupar com a sua pessoa, fique bem à vontade para isso. A Evelyn agradece e a Gildete diz: disponha. Bom, respondendo agora sobre a questão das falsas possibilidades de achar, eu sempre oriento aos alunos que Libras 1 não é o suficiente, Libras 2 tão pouco, 3 tão pouco e 4 muito menos. O ideal é estar em contato com pessoas surdas, com a comunidade surda, para que ele possa, além do que a universidade oferece, buscar outros recursos, ou seja, outros cursos fora da universidade e outros contatos com pessoas surdas, para que ele tenha uma fluência de língua de sinais, porque, infelizmente, a universidade só oferece mesmo uma carga. Eu acredito que na UFSC seja de 60 horas, e aqui na nossa universidade é de 30 horas. É bem menor a carga horária ainda, né? Então, a gente sempre coloca para os alunos que, olha, você quer se aprofundar, você quer se tornar uma pessoa bilíngue, isso tanto da pedagogia quanto da área da saúde, eu sempre indico a procura de cursos fora. A gente também tem bastante curso que são gratuitos, online. O Instituto Nacional de Educação de Surdos sempre oferta cursos online também, a USP também oferece cursos online. Então, procure estar fazendo curso fora e estabelecer contato com surdos. Aonde eu vou ter contato com surdos, professor? Em igrejas, em associações de surdos, em cantinhos onde os surdos estão em festas. Com certeza vocês terão contato com pessoas surdas,
e se apresentar, dizer que você é uma iniciante de Libras, que você está ali, quer conviver mais com a comunidade surda, quer aprender, quer estar ali no meio deles, e eles sempre são abertos para esse meio de comunicação, estão sempre querendo ali estabelecer contato. Quanto mais pessoas ouvintes entrando dentro da comunidade surda, mergulhando, sempre será bem-vindo. E eu acredito que só as disciplinas dentro da universidade, a gente sabe que não faz milagre, a gente tem uma luta incansável aqui, porque eu vejo que os meus alunos da área da medicina, da área da saúde, têm mais interesse do que os alunos do curso de licenciatura. Por incrível que pareça, os que procuram a disciplina como optativa sabem a pedra no sapato que tem quando vai fazer o atendimento lá fora. E os cursos de licenciatura, muitas das vezes, não dão tanta importância, sabendo que a disciplina é obrigatória. É ao contrário, né? Tanto que eu consigo trazer muito mais alunos da área da saúde para a extensão do que os outros alunos dos outros cursos. É isso. Ok, Gildete, quero te agradecer muitíssimo por esse seu tempo, por tudo que você compartilhou. Agradecer também Marcela, Vitória e Aline por estarem aqui interpretando. E na quinta, a gente divulga em breve, no máximo amanhã de manhã já está nas redes, um encontro que a gente vai ter, né, com o Gabriel, inclusive, que fez a pergunta, para podermos falar um pouco de saúde na contemporaneidade, falar da questão da estrutura do SUS, da atenção básica, da equipe multidisciplinar, falarmos um pouco desses conceitos tão importantes para a gente que tem esse contato com a área da saúde, principalmente aqueles que se formam para a tradução e interpretação. Então, agradeço muitíssimo a todos. A palavra de encerramento está com a professora Gildete, então ela vai fazer os comentários e já encerrar para a gente esse momento. Eu queria só colocar também que não só as universidades oferecem curso gratuitamente, como algumas associações de surdos e igrejas também oferecem curso gratuito. Mas o ideal é que se faça o curso num órgão que seja reconhecido pelo MEC, porque eu acredito que futuramente as certificações vão estar ajudando você no seu processo do Lattes e na sua curricularização para a sua formação, tá? Procurem fazer cursos que sejam credenciados, cursos que tenham validade, para que vocês tenham isso futuramente como algo a preencher na sua carreira profissional também. Quero deixar aqui mais uma vez o meu agradecimento ao professor Carlos. Conforme eu falei anteriormente, eu não consigo falar não por um pedido dele, é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, é uma pessoa que tem me influenciado muito a dar continuidade à minha carreira acadêmica, o quanto eu me espelho nas suas iniciativas, na sua garra, na sua disposição de estar levando conhecimento de forma clara, de forma objetiva, e com um trabalho brilhante que você tem feito aí junto ao seu curso, junto ao seu projeto de extensão, Libras e Saúde, e também na coordenação da PGET. Quero agradecer também às intérpretes, a Aline, a Vitória, acho que é Marcelo o nome da outra, se eu estiver equivocada, eu peço desculpas, sim. E quero agradecer vocês por ter feito o processo agora de interpretação, pedir desculpas por ter encaminhado a minha apresentação em cima da hora, mas eu estou numa semana muito corrida e fiz com muito carinho, fiz com muito apreço para vocês, porque eu acho que a gente precisa, sim, cada vez mais buscar mecanismos para que a gente consiga capacitar não só os tradutores, os intérpretes, como também os profissionais da área de saúde. Quero agradecer a alguns alunos que eu estou vendo aqui da Liga Acadêmica, da UF, que eu vi a participação também aqui no final, ao Darinho, que é lá da USP, eu acho que ele de outro estado, né, que já teve o curso comigo, e dizer para vocês que contem comigo no que estiver
ao meu alcance, estarei sempre contribuindo academicamente com vocês, tá? E a aluna de fonoaudiologia, eu peço que entre em contato com o Carlos, para que o Carlos possa fazer essa intermediação, e o que for necessário, eu estarei ajudando vocês aí com relação a isso também, tá bom? Obrigada a todos e uma boa noite, e desejo sucesso para o projeto Libras em Saúde, Libras em Saúde e a Liga Acadêmica em Saúde também. Então é isso, pessoal. Abraço a todo mundo e até na quinta, às 19 horas. Abraço.